Olá, amigos da NeuroRádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre NMOSD, a síndrome clínica relacionada à neuromielite óptica. Com certeza você já teve um paciente que ficou em dúvida se era esclerose múltipla ou neuromielite óptica. Essa dúvida é muito comum, é extremamente válida e os critérios diagnósticos estão cada vez mais amarrados para a gente tentar diferenciar esses casos, mas muitas vezes realmente é difícil. Hoje a gente vai discutir quais os principais critérios da NMO e toda a síndrome relacionada a ela. Se tem anticorpo positivo, se não tem e quais os achados de imagem que a gente tem que ver. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, sobre as informações que você vai ter da NMO, tanto aqui quanto lá no Instagram, no @NeuroRádio em Pauta. Te espero lá também. Vamos começar? Então, hoje a gente vai falar sobre a ressonância magnética na neuromielite óptica, na síndrome de neuromielite óptica. O que a gente tem que fazer, como a gente tem que interpretar e quais os locais mais importantes da gente olhar para tentar fazer esse diagnóstico diferencial entre esclerose múltipla e entre NMO. Essa tabela mostra de uma forma bem resumida os critérios diagnósticos utilizados desde 2015 a partir do consenso que foi publicado na Neurology, nessa referência que eu estou colocando aí para vocês. A grande divisão começou a acontecer quando você tem anticorpo positivo ou anticorpo negativo. Ou muito, se ele não é negativo, se o paciente não foi testado. Por que esse não testado é muito importante? Quem de vocês aí consegue fazer anticorpo do seu paciente? Muito difícil. Quem trabalha no serviço público sabe que é extremamente difícil a gente conseguir anti-NMO e anti-MOG para os pacientes. Então é importante a gente ter nessa classificação quando a gente não consegue testar, porque muitas vezes a gente consegue a ressonância, consegue chegar clinicamente a um diagnóstico, mas a gente não tem essa confirmação laboratorial. Ainda é difícil para a gente. Então, os pacientes são divididos em positivos ou negativos e não testados. Isso é bom que dá credibilidade para o método para a gente tentar diagnosticar, mesmo se a gente não tiver um anticorpo. Quando a gente tem um anticorpo, fica muito mais fácil. Se o paciente tem uma característica clínica, se ele tem o teste positivo, se eu excluir outros diagnósticos diferenciais, eu fechei a síndrome clínica, ótimo, eu dei um diagnóstico para o paciente, eu posso instituir o tratamento. Mas quando a gente não tem um anticorpo, ou quando ele não foi testado, como acontece muito aqui no nosso dia a dia, a gente tem que ter algumas coisas a mais. E isso inclui duas características clínicas, sendo que uma delas tem que ser a principal, o que a gente chama de core, ou pior do que o core, tem que ser a mielite, que é aquela mielite longitudinal extensa, ou seja, com mais de 3 corpos vertebrais. Tem que ter a neurite óptica ou uma síndrome de área postrema, que é extremamente específico para NMO. Além disso, tem que ter disseminação no espaço. A gente está falando de esclerose múltipla? Não, estamos falando de NMO. Mas, de qualquer forma, você tem que ter pelo menos um segundo evento. Se eles não estão acontecendo juntos, duas síndromes clínicas isoladas, se duas síndromes clínicas quaisquer não estão acontecendo juntas, pelo menos que elas já tenham acontecido em algum momento. Então, se eu tive uma mielite no passado, estou tendo uma neurite agora. Se eu tive uma síndrome de acometimento de tronco cerebral, estou tendo uma mielite ou uma neurite agora. Além disso, eu tenho que preencher critérios adicionais de ressonância. Que critérios são esses? Além da neurite e da mielite, tem outras coisas que a gente olha no NMO? Sim. Quando a gente começou a entender o que era NMO, a gente só falava que existia neurite e mielite e uma ressonância que não fosse típica de esclerose múltipla. Hoje, além disso tudo, a gente descobriu que existem lugares do crânio que são extremamente típicos para o acometimento do NMO. E são esses lugares que a gente vai olhar. Se a gente olhar aqui, você tem critérios adicionais de RM e vão te mostrar a área postrema, o tronco cerebral com as lesões periaquedutais junto ao quarto ventrículo. Além disso, a gente tem as lesões junto ao terceiro ventrículo e acometimento do hipotálamo. E a gente vai ver isso tudo já já. E você não tendo teste ou ser inexistente, mais uma vez excluir os diagnósticos alternativos. Todos aqueles diagnósticos que entram como diferenciais das doenças desmielinizantes, incluindo doenças vasculares. A neurite e a mielite óptica. Essas estão desde sempre, desde 1997, nos primeiros critérios, elas já estão aí. Só que agora a gente conhece melhor qual é a neurite, a gente conhece melhor qual é a mielite também. Ela é uma neurite extensa, uma neurite que tem um acometimento extenso do nervo óptico, do quiasma óptico. A mielite ela é extensa também e grave. Ela tem que ter mais de 3 corpos vertebrais de envolvimento, a extensão de 3 corpos vertebrais. E foram incluídos novos sintomas baseados nas lesões cerebrais que a gente começou a identificar na NMO.
Dentre elas, a síndrome da área postrema, onde o paciente, sem outra explicação, vai ter náuseas e vômitos ou soluços incoercíveis. Isso é bem característico de NMO. A síndrome aguda de tronco cerebral, e a gente pode ter diversas síndromes dependendo da extensão da área de alteração de sinal vista tanto periaquedutal quanto junto ao quarto ventrículo. A narcolepsia sintomática ou uma síndrome diencefálica com lesão na ressonância. Então, o paciente com narcolepsia também tem que ser investigado. Ele pode ser secundário a uma doença estrutural que está acontecendo no sistema nervoso central. E a síndrome cerebral sintomática com lesão na ressonância também. Onde são essas lesões? Normalmente, elas são lesões periventriculares, lesões que captam contraste, lesões grandes, que a gente vai confundir com tumor, que a gente vai confundir com lesão com placa tumefativa, mas que, na verdade, são a representação da doença, da NMO, na região periaquedutal ou na região periventricular. Por que agora a gente está falando tanto de epêndima? Porque, na verdade, se descobriu que o canal de aquaporina 4 ele fica no epêndima. Então, a gente não tem canal de aquaporina 4 só ali no canal central da medula e no nervo óptico, como a gente imaginava lá no início da doença. A gente tem em volta de todo o epêndima. Então, toda a região que transita a líquor é um potencial local para o desenvolvimento de placas relacionadas ao ataque pelo anticorpo de aquaporina 4. Então, por isso que a gente vai falar muito das lesões periependimárias e das lesões periventriculares, mas não são aquelas lesões de dedos de Dawson classicamente descritas para esclerose múltipla. Pensando nisso, e o diagnóstico diferencial a gente sempre vai tentar buscar incessantemente, porque a gente sabe que um tratamento prejudica a outra doença e vice-versa, quem são as lesões que a gente não pode de maneira nenhuma considerar como de NMO, que a gente chama de red flags, as lesões que a gente tem que ter cuidado para nomear como doença? São as lesões, os dedos de Dawson, classicamente descritas para lesões perivenulares da esclerose múltipla, as lesões periventriculares, quando elas são nas regiões temporais, muito cuidado. Ali pode ser, inclusive, diagnóstico diferencial com cada ASIL, que é uma doença de origem vascular totalmente diferente. As lesões justas corticais e corticais, essas lesões são importantíssimas, elas só aparecem na esclerose múltipla. Tanto que elas viraram critério diagnóstico de esclerose múltipla, como você vê no vídeo que tem aqui no canal, critério diagnóstico de esclerose múltipla. E outras doenças que não sejam nenhuma das duas, e aí a gente tem que pensar sempre no componente vascular, são aquelas lesões que mantêm captação contínua e crônica ao longo do tempo. E na medula? Quando eu me preocupo na medula? Se não é uma mielite extensa, eu não posso chamar de NMO. Se as lesões estão muito mais localizadas na periferia da lesão do que no H medular, eu não posso chamar de NMO. Lembra, por que a lesão é central na NMO? Porque os canais de aquaporina 4 estão ali no canal central. Então, a lesão começa do meio e vai para a periferia. Se ela está na periferia indo para o meio, não é NMO. A gente tem que pensar em outro diagnóstico, incluindo esclerose múltipla. E quando tem aquele persinal confluente, você não sabe mais quando começou a doença. A gente não sabe mais em que momento da doença a gente está. E numa esclerose múltipla primariamente ou secundariamente progressiva, é perfeitamente possível a gente ver todo um acometimento da medula, que na verdade não tem nada a ver com uma mielite aguda, com uma mielite extensa de mais de 3 corpos vertebrais, quando na verdade aquilo apenas representa a confluência de múltiplas lesões. Então, os dedos de Dawson, como a gente vê aqui na sequência FLAIR, e as lesões justacorticais acometendo as fibras em O e corticais são muito características de esclerose múltipla. A gente não pode se esquecer disso e confundir e tentar incluir a neuromielite óptica, a síndrome de neuromielite óptica dentro desse pacote, vendo esse tipo de lesão. Então, agora entrando mais na parte radiológica mesmo da questão, o que a gente tem que considerar? Olhando para a medula, o que eu já falei, mais 3 corpos vertebrais, quando 70% está na substância cinzenta, então é uma doença do H medular, não é uma doença dos cordões laterais ou anterior-posterior. Quando ela capta contraste, de preferência, principalmente na fase aguda, nem sempre a gente vai ver uma captação muito exuberante, mas em geral ela capta. Pode se estender ao tronco cerebral e a gente vai ver pegar lá na área postrema. Pode ter um componente de edema e de expansão bem significativo nessa fase aguda. E esse hipossinal que ele inclui no T1 associado, na verdade, é a representação desse acúmulo de líquido na medula relacionado a esse edema e essa alteração inflamatória. Se você tem uma alteração crônica, a gente tem que ter uma atrofia também extensa, que pode ter hipersinal ou não. Às vezes a medula está tão atrofiada e tem tanto líquor ali em volta que fica difícil a gente ver se aquela medula tem um hipersinal no T2, porque você perde muito o parâmetro de tão fina que ela fica. Por que a gente fala em atrofia? Porque a NMO é uma doença que a gente já sabe classicamente imunomediada. Então ela tem um ataque
imunomediado pelo complemento, que a gente sabe que faz destruição tecidual muito mais significativa, faz necrose, que não é uma alteração fisiopatológica que a gente vê na esclerose múltipla. Então, eu vejo atrofia na esclerose múltipla na medula? Sim, uma atrofia muito focal, quando a lesão era muito grande, com aspecto muito tumefativo. Agora, uma atrofia difusa, de grande extensão, com mais de 3 corpos de extensão, a gente não pode pensar em esclerose múltipla. Normalmente você vai pensar até em algum outro patógeno infeccioso que possa ter causado aquilo. Agora, de doença desmielinizante, a gente tem que pensar na relação com a síndrome de NMO. E no crânio? No crânio, extremamente importante, área postrema, extensão com a região cervical, peripendimária, tudo isso aqui eu já falei com vocês. E no nervo óptico, se ele é uni ou bilateral, de preferência quando ele pega o nervo posterior ou quiasma. E se ele está pegando o nervo lá na frente, a gente tem que ver a extensão da lesão. Tem que ser uma extensão grande, de preferência maior que metade do nervo. Então vamos ver os exemplos, porque aí vocês vão poder me dizer se é NMO ou se não é. Veja essa paciente, ela tinha uma mielite extensa, isso aqui é uma sequência estira, a gente vê mais de 3 corpos vertebrais, 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente toda doença limitada à região cervical, a área postrema não estava muito afetada. Quando a gente faz o T1 pós-contraste, não tem um realce expressivo, tem um pouquinho de realce pelo meio de contraste aqui, mais na porção posterior da lesão, pode acontecer. E essencial, cortes axiais. Muitas vezes lá na esclerose múltipla, se você olhar o protocolo do Magnus, eles não recomendam, não obrigam a ter o corte axial. Mas, na verdade, o corte axial é essencial para a gente fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente no momento do diagnóstico, né? Então, as lesões são basicamente centrais, ela tem um aspecto tumefativo, ela está gordinha aqui nessa região, mostrando esse cometimento do edema, você vê que ela está mais gordinha também no plano axial, e as lesões delimitam aqui em torno do H medular, e a gente vê até aqui uma parte do H medular aqui à direita, realmente com bastante lesão. Não bastasse isso, essa paciente tinha lesão também junto ao quarto ventrículo. Poxa, então a gente tem uma mielite e a gente tem um acometimento cerebral por imagem que não dava sintoma. O que essa paciente tem? Ela tinha um AQP4 não testado, então ela vai entrar num diagnóstico mais complexo, eu preciso de mais alterações para fechar esse diagnóstico. Eu preciso de pelo menos 2 características clínicas, sendo que uma neurite, mielite ou síndrome de zona postrema. Ok, eu tenho uma mielite extensa, mas eu não tenho disseminação do espaço no tempo. Eu não tenho 2 eventos clínicos. Eu preciso disso. Então, a gente não consegue ainda, apesar de eu ter critérios adicionais de lesão periaquedutal, eu não tenho 2 clínicas além da mielite. Então, a gente não consegue fechar o diagnóstico dessa paciente e ela ainda vai ter que esperar um novo evento para fechar esse diagnóstico. Agora, vamos olhar esse outro caso. É uma paciente, isso aqui é uma avaliação das órbitas. A gente está vendo aqui o T1 com supressão de gordura pós-contraste no plano axial, captação aqui da porção intraocular do nervo óptico esquerdo e direito. Quando a gente olha no STIR hipersinal, em praticamente metade do nervo, toda a porção intraocular bilateralmente. E depois ela repete dali a 2 meses e a gente vê uma atrofia do nervo. Então, uma neurite que saiu desse aspecto edematoso para um aspecto retrátil. 2 pontos. É difícil a gente ver neurite óptica bilateral na esclerose múltipla. Acontece? Sim, mas é mais difícil. Neurite extensa, mais difícil ainda. Neurite que evolui com atrofia, mais difícil ainda. Para facilitar, essa paciente testou positivo. Então, ela tinha neurite óptica bilateral com teste positivo. A gente já consegue enquadrá-la dentro do complexo NMO e, portanto, instituir o tratamento adequado. E esse último caso aqui, ele é tão ilustrativo, ele traz tanta informação de tudo isso que a gente falou, que é o caso que tem que ficar na cabeça de vocês quando a gente procura realmente quem é o paciente NMO. Então, reparem essa análise aqui das órbitas. O sequência T2 com supressão de gordura, mostrando um afilamento difuso do nervo óptico bilateral. Ou seja, essa paciente já teve 2 neurite bilateral extensa que tem atrofia. Então, ela já tem perda visual significativa. Quando a gente olha o STIR no plano coronal do quiasma, a gente vê um pouquinho de quiasma mais à direita e nada chamando muita atenção aqui à esquerda.
No entanto, quando a gente injeta o contraste e ela estava com perda visual recente do pouco que ela já tinha, olha como é intensa essa captação de contraste no quiasma, tanto no plano axial quanto no plano coronal. Então, o coronal é essa bolinha que a gente vê aqui, era o nervo direito chegando lá no quiasma, e os dois lados, o que tinha de nervo ainda, continua fazendo neurite. Se essa paciente já estava quase cega agora, provavelmente ela vai ficar com amarose bilateral. Então, ela já teve uma neurite e ela está tendo outra neurite. Ela já tem, apesar da gente não ter considerar a disseminação do espaço, porque eu não tenho duas doenças diferentes, mas eu já tenho duas neurites graves confirmadas. Além disso, quando eu faço o exame dela da região cervical, eu vejo alterações na região da zona postrema, extremamente característico de NMO. Reparem a entrada do canal central e esse hipersinal aqui em volta, melhor identificado nas sequências axiais. Aqui eu queria mostrar o vídeo do T2 para vocês terem uma noção do tamanho do acometimento, como a gente vê esse acometimento aqui da margem posterior do bulbo, junto ao quarto ventrículo, ali na entrada realmente do canal central, mostrando esse envolvimento da zona postrema dos pacientes com NMO. Mais para cima, a lesão se estendia. Então, a gente vê aquele acometimento posterior do bulbo e ao redor do quarto ventrículo, levando à alteração dos pedúnculos cerebelares também. E se não bastasse isso, ela tinha ainda captação em lesão na substância branca profunda periventricular. Então, a gente vê um tênue hipersinal no T2, que não chamaria tanta atenção se ela não apresentasse essa captação de contraste, mostrando a atividade da doença ali no canal periventricular. E muito cuidado! Se ela tem lesão lá no quarto ventrículo, se ela tem lesão periventricular, vamos olhar com cuidado, porque ela pode ter mais lesão. Olha aqui a lesão do hipotálamo. Então, essa lesão aqui é extremamente difícil de ver, mas vai ajudar muito no diagnóstico, porque ela conseguiu fechar todos aqueles critérios adicionais que tem que ter para fechar o diagnóstico do paciente. E ela tinha uma alteração de função hipotalâmica. Então, ela já fechou o segundo quadro clínico que ela precisava para fechar o diagnóstico. Então, ela tinha todos os comemorativos de imagens adicionais que a gente tem visto para a NMO hoje. Ela teve duas neurites graves. A única coisa que ela ainda não tinha tido grave era mielite, mas já estava com acometimento da zona postrema. Então, a gente vê aqui no plano axial flare, difícil ver essa alteração de sinal, e quando a gente procura no T2, a gente consegue ver aqui desse lado, na região hipotálamo hipofisária. Lembrar que esses pacientes podem fazer até desbalanço hormonal por conta dessa alteração. E olhando aqui, o que ela tem? Microfocos de hipersinal no flare. O que eles são importantes? Para nada. Muito paciente vai ter isso. A gente tem que saber que isso aqui não é esclerose múltipla e a gente tem que saber que isso aqui pode aparecer em qualquer pessoa, incluindo a NMO. Então, quem é ela? Ela teve 2 vezes neurite óptica, ela tem disseminação do espaço porque ela tinha uma síndrome de área postrema, tinha uma síndrome de NMO e também uma síndrome hipotalâmica. Ela preencheu os diagnósticos porque ela tinha lesão junto ao terceiro e quarto ventrículos e junto ao átrio ventricular, como a gente viu aqui. Apesar de não testada, a gente não tem dúvida que essa paciente está dentro do espectro NMO. Então, o que a gente tem que pensar muito para esses pacientes que estão com suspeita de síndrome NMO, do espectro NMO? Primeiro, procurar ativamente as lesões que são diferentes, as lesões intracranianas, que muitas vezes são sintomáticas. Então, junto ao terceiro ventrículo, essa do hipotálamo, que pode ser difícil de ver, faz um flare fino, faz um flare 3D, você vai ver com mais facilidade. Junto ao quarto ventrículo, tronco cerebral e cerebelo, faz um T2 fino, T2 de base excelente. Se o seu flare 3D não é de máquina nova, tão ajustado, faz o T2 fino, vai ficar excelente, você vai ter uma ótima qualidade de sinal para ver se tem lesão ali naquela região. Assim como na região periaquedutal no tronco cerebral. Substância branca profunda periventricular, olha o T1 pós-contraste, muitas vezes ele vai te dar mais dica do que o próprio alteração de sinal no flare do T2, se não for uma lesão muito grande, muito tumefativa. Caracteriza a extensão da neurite óptica. Antes a gente só se preocupava em falar que tem neurite, porque o nervo estava espessado, captando contraste. Hoje a gente tem que se preocupar onde está essa neurite. Se ela é uma neurite posterior, pegando quiasma, ela tende a ser mais relacionada ao NMO. Mas tudo bem, se ela é anterior, como a gente viu naquele outro caso, mas é extensa, a gente também tem que citar isso e por isso justificar que a gente pensa que ela está dentro do espectro NMO. E a localização da lesão medular. Nunca deixem de fazer o axial. É importante a gente marcar
essa lesão como uma lesão central em volta do canal central da medula. Mesmo que depois ela se estenda lateralmente, porque ela vai se estender se ela for uma lesão grande, mas ela tem que ter o epicentro dela ali. A gente nunca pode perder esses parâmetros de busca para a gente não se perder no diagnóstico e não acabar pensando numa doença e laudando de uma outra forma. E eu queria agradecer a você por ficar comigo nesse vídeo. Hoje nós falamos sobre o espectro NMO, sobre como fazer esse diagnóstico e tentar fazer o diagnóstico diferencial com as outras doenças desmielinizantes, principalmente a esclerose múltipla, que eram consideradas doenças iguais, depois passaram para irmãs e agora passaram para outra família. Então, é muito importante a gente ter esse paciente na mão e conseguir identificar da melhor forma possível para tratá-lo da forma mais adequada possível. E antes da gente terminar, não esquece de ir lá no Instagram, @NeuroRadioEmPauta, dá sua opinião, me conta se você tem algum caso interessante de NMO que você ficou em dúvida e qual foi a imagem-chave, qual foi o estalo que deu quando você viu a imagem e percebeu que aquilo ali era uma NMO e não uma esclerose múltipla. Te espero lá e te vejo por aqui. Um abraço, até a próxima.